E aí, Xandre, professor Big aqui na área, gravando de boné, porque a cabeleira da quarentena estava tão gigante que nem cabia na tela. Nós vamos falar hoje sobre energia potencial elétrica. E antes de começar, eu vou fazer um paralelo com a energia potencial com a energia mecânica, porque a gente lembra muito mais fácil da energia mecânica e aí, vai ficar facinho entender os outros conceitos. Primeiro, o que é energia mecânica? É a soma da potencial com a cinética. Lembrando lá do nosso primeiro ano de ensino médio, potencial é energia acumulada, cinética é energia relacionada a movimento. Então aqui eu tenho uma bolinha, lá naquele exercício da montanha rústica, lembra? E eu vou fazer com que essa bolinha suba. Para isso eu vou ter que botar uma força. Então esse movimento eu chamo de movimento forçado, contra a vontade dela. Por que contra a vontade dela? Porque todo o corpo tende a ficar onde? No eixo, aqui no chão, beleza? Que seria o meu eixo X. Ele tende a ficar no solo, no zero, sem altura. Então quando eu boto uma força aqui, eu realizo um negocinho que é chamado de trabalho. O que é um trabalho? É a energia que a força gasta para realizar o deslocamento. Então eu empurrei alguma coisa? Trabalho. Levantei alguma coisa? Trabalho. Força gerando deslocamento. Fiquei segurando? Aí já não é trabalho mais. Então força realizando deslocamento? Trabalho. Aqui no caso eu tive um trabalho forçado porque eu fui contra a gravidade. Só que aí eu consegui colocar minha bolinha ali em cima. A hora que ela chegou ali em cima, toda aquela energia que eu com os meus braços usei para levar ela até lá em cima, vai ficar armazenada com ela. Armazenada em forma de energia potencial gravitacional. Então, na hora que ele estiver nesse ponto mais alto, ele tem uma energia que é a energia acumulada. Lembrando, a gente tem dois tipos de energia acumulada lá na mecânica. A potencial gravitacional, que é por causa da altura, e a potencial elástica, que é por causa de uma mola ou de um elástico. Agora nós vamos aprender mais uma, que é a potencial elétrica, que é a energia acumulada quando as cargas estão próximas. Show! Vamos ver o paralelo aqui então. Nós temos a bolinha aqui em cima, a hora que eu soltar, o que ela faz? Ela escorrega. A hora que ela escorrega aqui, ela transforma toda a energia potencial dela em movimento. E movimento a gente lembra que é energia cinética. Então a energia acumulada ela vai transformar em movimento, que é a energia cinética. Lindo! Só que aí, teacher, precisa continuar empurrando? Não, ela vai descer sozinha. Aí o peso faz todo o movimento, então ele vai de boa. O trabalho aqui vai ser um trabalho espontâneo, movimento espontâneo. Nesse movimento espontâneo, eu vou converter, porque não destrói, não some, nem cria energia, hein? A gente só faz conversão, conversão, conversão. Eu vou converter essa energia potencial em energia elétrica. Então, resumindo, faço o movimento forçado, aqui eu vou contra a gravidade. A hora que eu soltar, ele faz um movimento espontâneo a favor da gravidade. Assim é a potencial. Mas como seria essa explicação dentro da elétrica? Vamos lá! Agora já coloquei meus eletrodos e minhas carguinhas todos muito bem posicionados e nós vamos ver o que tem de igualdade lá da mecânica para eletricidade. Olha que lindo! Primeiro eu tenho meus eletrodos. Eletrodos é aquela plaquinha que tem cargas positivas e negativas que geram um campo elétrico. Eu não desenhei o campo elétrico aqui para não ficar, vamos dizer assim, muito poluído essa nossa imagem, mas as linhas de campo, lembra? Elas saem da carga positiva e vão para a carga negativa. Então eu teria meu campo elétrico todo vindo aqui da esquerda para a direita. Você entendeu? Do mais para o menos, sei lá de qual esquerda para qual direita. Qual que eu vou fazer? Eu vou colocar duas carguinhas ali para eu ter movimentos diferentes para a positiva e a negativa. Primeira delas, coloquei uma carguinha negativa aqui em cima. Note que se eu deixasse parada essa carguinha, ela tenderia a andar de boa espontaneamente para onde? Carguinha negativa, ela seria atraída e ia grudar naquela plaquinha. Mas eu não quero que isso aconteça. Então o que eu preciso fazer? Eu vou lá, boto uma força e puxo ela para cá. É por isso que eu tive que chamar essa força de força externa. Porque ela, por conta própria, vai para a positiva. Mas eu quero trazê-la para a carga negativa. Quero trazê-la de volta de onde ela veio. Então eu preciso colocar minha mão e puxá-la. Por isso que eu faço uma força externa. Se eu fiz uma força externa, eu vou falar que foi forçado. Forçado seria contra o espontâneo. Da mesma forma vai acontecer se eu colocar a carguinha positiva. Aí você está lembrando assim, mas teacher, o próton ele não se move, o próton fica lá no núcleo. Mas quem disse que é um próton? Falando que é uma carga positiva. É um corpinho bem pequenininho, carregado com cargas positivas. O que ele fez? Ele perdeu elétrons. Então esse daqui, corpinho positivo, ele vai andar espontaneamente para cá, para o eletrodo negativo. Para ele voltar para a carga positiva, eu preciso fazer um trabalho forçado, empurrar ele para volta, ele para lá, na força externa. Agora, se eu colocar aqui embaixo uma carguinha negativa, vamos supor que essa carguinha pulou da plaquinha.
veio aqui para fora. Automaticamente, espontaneamente, ela vai fazer todo esse trajeto e vai chegar ali. Então, quando ela pular do eletrodo negativo, espontaneamente ela vai lá. Quem que está carregando ela? É minha mão? Não, eu posso até cruzar o braço e ficar olhando. Ela vai como? Ela vai com a força elétrica. É a força elétrica que leva ela. Então, diferença. Aqui é uma força externa, minha mão puxando uma cordinha. Aqui eu tenho simplesmente a força elétrica fazendo o trabalho. O mesmo vai acontecer com a carga negativa. Se ela estiver aqui, errei. Calma, um segundo. Só faltou um desenho. Pronto, tio. Assustei. Se ela pular aqui, uma carguinha positiva, pulou daqui para cá, o trabalho, o movimento dela vai ser totalmente espontâneo daqui para cá, porque a positiva procura a negativa. Então, olha o que aconteceu. No movimento forçado, ela acumula energia. E toda energia acumulada a gente chama de potencial. Então, no movimento forçado, ela acumula energia potencial. Então, colocou a positiva próximo da positiva, acumulou energia. Hora que eu soltar, ela se repele. Pegou a negativa e aproximou, ela tá tremendo, porque uma não quer ficar perto da outra. Hora que você solta, ela faz um movimento. E ó, esse movimento está aqui. É a hora que ela converte energia potencial em cinética. Ela está fazendo um movimento espontâneo dela. Lindo, né? Agora, o que aconteceria se eu aumentasse a carga? Não essa, mas essa, a do eletrodo. Imagina esse eletrodo, tem 7 aqui, 7 positivos aqui, 7 negativos aqui. Se eu botasse 10, 12, 15, 20 em cada um, eu não ia ter uma força de repulsão muito maior? Se eu tivesse uma força de repulsão muito maior, esse movimento seria muito mais acelerado, porque é força acelerado. Então ele teria aí uma quantidade de movimento maior. Então quanto maior for o valor das cargas que eu coloco no meu eletrodo, maior vai ser a quantidade de trabalho no movimento forçado ou a quantidade de energia acumulada no movimento forçado. Lembrando que a gente diz que o trabalho e a energia potencial são iguais, não em definição, mas em número. É mais ou menos o seguinte, eu tenho 50 reais. Se eu gastei esses 50 reais, o que eu fiz? Os 50 reais passou de mim para o vendedor. Ele continua sendo 50 reais, mas antes estava numa mão, outra na outra. Então são conceitos diferentes, mas aquele valor é o mesmo. Só o valor que é o mesmo. Deu para sacar essa? Então aqui eu tenho trabalho e energia potencial, mesmo valor. Pediu energia, você pode calcular o trabalho e falar 10 é 10. Pediu trabalho, você pode calcular energia, 10 é 10. E a gente vai aprender a calcular agora. Agora eu dei uma achatada no desenho, trouxe aqui para vocês e dessa vez eu desenhei o campo elétrico saindo da positiva, vindo para a negativa. Então nós vamos ter os eletrodos, eletrodo positivo e negativo, só que esse eletrodo, ele vai agora ser substituído, ele vai ter um outro nome. Nós vamos chamar ele de polo positivo, polo negativo. Só que aí também não. Polo positivo, polo negativo é mais quando eu estou estudando eletricidade. Lá eu uso polo positivo e polo negativo. Aqui nós vamos dar um outro nome ainda, a gente vai chamar ele de potencial. A gente vai ter o potencial maior associado à carga positiva e o potencial menor associado à carga negativa. E preste atenção para uma coisa, que eu preciso ter os dois andando juntos. Não adianta eu ter só o potencial maior ou só o menor, só o positivo ou só o negativo. Para uma carguinha poder andar de um ponto para o outro, é importante que você tenha o maior e o menor. Então a carguinha ela fica andando entre os potenciais, Então preste atenção para isso. O movimento da carguinha, ela vai acontecer entre as cargonas aqui dos eletrodos, sempre entre uma região de potencial maior ou menor. Se ela ficar paradinha, aí não tem o que fazer, né, tio? Ela tem que se movimentar. Então, o que eu vou fazer? Esse tanto de carga que eu falei para vocês, que se eu aumentar a carga, eu aumento a energia, ele, por definição, é chamado de potencial elétrico. E esse potencial elétrico, ele vai ser o tanto de energia que eu consigo dar para aquela carguinha. Preste atenção. Agora você deve estar bem confuso, mas pera, que carguinha que é essa? Tem a carguinha e a cargona. A cargona, ó, nota aí, a cargona, ela vai dar o potencial, a cargona vai criar o campo elétrico e a cargona vai fazer força elétrica para a carguinha se movimentar. Então a cargona, ela gera o campo elétrico, a cargona gera o potencial que faz com que a carguinha ande. Quer uma comparação? Como se fosse a Terra, grandona, ela gera gravidade que faz com que a gente caia, a gente se movimente, as coisas caiam. A gente é uma carguinha, a Terra é uma cargona. Então eu vou ter as cargonas gerando esse potencial para fazer com que a carguinha ande lá dentro. Então o meu potencial
é o tanto de energia que eu dou para essa carguinha. Por isso que eu coloquei um Qzinho. Então, o potencial é o tanto de energia que eu dou para essa carguinha. Eu anotei essas coisas? Não. Então, pausa o vídeo e anota, puxa uma setinha. V, potencial elétrico. E, POT, você já anotou alguns minutinhos atrás, que é a energia potencial. Essa carguinha Qzinho, ela também é chamada de carga de prova. Carga de prova. É a carguinha que vai se movimentar ali. Então, quais são as unidades? O nosso V, ele vai ser o volts. A gente acabou de falar, né? Polo positivo, polo negativo. Ah, eu tenho uma pilha de 1,5 volt. Eu tenho o positivo e o negativo da pilha. Ah, eu liguei meu celular para carregar no 110 volts. Polo positivo, polo negativo. Então, volts para o potencial, joule para a energia e o coulomb para a nossa carguinha. Então, pausou aí, anotou as coisas, essa fórmula vai ser importantíssima. Mas eu falei para vocês que não adianta eu ter só um ponto. Eu preciso ter os dois pontos para essa carga poder se movimentar. É daí que entra o conceito da diferença de potencial. Só o potencial maior, só o potencial menor, entre eles existe uma diferença e essa diferença faz com que a carga se movimente. A gente está falando de movimento forçado e movimento espontâneo. Então, movimento aqui é o importante para a gente. Essa diferença de potencial eu vou representar pela letra U. Aí você deve estar pensando, mas teacher, um menos o outro não é o delta? Cuidado, aqui não vamos confundir. O delta, ele vai ser o final menos o inicial. Aqui a gente não usa delta porque a diferença de potencial é o potencial que a carga está menos o potencial para onde ela vai. Então se ela está do A e ela vai para o ponto B, potencial A menos o B. Se ela vai de X para Y, potencial de X menos Y. É só você acompanhar o índice, é só você olhar no exercício. Ele vai falar assim, uma carguinha foi de A para C. VA menos VC. Morreu. Então nós vamos ter os potenciais e a diferença entre eles vai dar o nosso U, só que eles têm uns outros nomes também. Nossa, Titi, é muito nome. Sim, é muito nome. As físicas, elas vão meio que se juntando assim, e cada época da nossa humanidade a gente descobre uma física diferente. Isso aqui é recente. A mecânica, ela é um pouco mais para trás. As pessoas vão descobrindo coisas novas e vão dando nomes novos também. Então aqui eu posso chamar esse U de DDP. Diferença de potencial. Beleza. Pode ser chamado também de tensão. Qual que é a tensão aí? 110 volts. Ou pode ser, vamos dizer assim, erroneamente, de voltagem. Porque em inglês aparece lá high voltage, manja? Aparece uma caveira assim, ó, high voltage. E aí a gente traduz aí para ficar mais fácil, voltagem, né? Agora, coisinhas importantes que a gente tem que ter a respeito disso tudo aqui. Essa nossa diferença de potencial, ela também vai ser dada em volts, esses dois potenciais eles também estão em volts. Olha só que muito louco. Se você pegar o seu celular e colocar ele na tomada para recarregar, ele não vai ser recarregado com 110 volts da tomada. Porque aquela basezinha, se liga aquela basezinha, essa aqui ó. Oi. Essa basezinha aqui ó, ela tem um negócio que é chamado de tensão de entrada e tensão de saída. O que é a tensão de entrada e saída? Esse fio, ele não vai deixar, essa caixinha, ela não vai deixar os 110 volts ir direto para a bateria do meu celular. Mas vai ser algo menor. Vai ser algo menor do que 110 volts. Só que esse algo menor, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que seja 12 volts. 12 volts. Ele vai ser usado para recarregar a bateria. Quando o seu celular estiver sendo usado, tipo, você já carregou, aí agora você está aqui falando. Nossa, falando, só velho que fala no celular, né? Você está rodando a timeline. Nesse momento, você está usando a bateria. Quando você usa a bateria, vamos supor que ela está indo 3.7 volts. Eu estou dando valores hipotéticos porque cada celular funciona de um jeito, beleza? A gente tem turbo, supercharger, então... Vamos supor então que ela recarrega com 12 e ela usa com 3.7. É por esse motivo que você recarrega o seu celular mais rápido do que você descarrega. Então, sei lá, em 40 minutos, 1 hora, você já carregou o seu celular. Aí a bateria vai durar 6, 7, 8 horas. Por causa disso daqui, ó. Quando você coloca os 12 volts, você joga muito mais energia para dentro da bateria. A hora que ele está usando 3, 3,5, 4 volts, ele usa bem menos. Então é como se você enchesse assim, ó, com a pá e depois você tirasse com uma colher. Então entra muito mais energia porque o volts é maior, depois sai menos energia porque o volts é menor. Uma outra coisa também acontece que é o seguinte, se você comprar um aparelho no 110, comprei meu micro-ondas, ele é projetado para funcionar no 110, então ele recebe um tanto de energia.
Se eu pegar esse meu micro-ondas e mudei, fui para a praia, geralmente na praia é 220, eu ligo o meu micro-ondas lá no 220, o que vai acontecer? Eu dei o dobro de volts, dobro de tensão, ele vai receber o dobro de energia. O que acontece com ele recebendo o dobro de energia? Ele vai sobrar energia. Na grande maioria das vezes, essa energia que sobra vira calor. E esse calor vai acabar derretendo a fiação, vai queimar o seu aparelho. Então é por isso que quando eu coloco um aparelho 110 220, burn. Mas, Titi, e se for ao contrário? Se for ao contrário, é mais ou menos assim. Você tem um micro-ondas programado para funcionar com 220 volts. Então ele recebe um tanto de energia. Se você colocar ele no 110 volts, você vai dar menos energia. É como se você, que come aí, sei lá, 2.500, 3.000 calorias, do nada passasse a comer 1.000. Você não vai funcionar direito. Mas aí não queima, Então tem algumas pessoas que fazem os testes. Ela não sabe qual que é a tomada. Aí tem alguns negocinhos que tem a chavinha. Hoje em dia é tudo bivolt, mas existem aparelhos que tem a chavinha. Aí você bota a chavinha no 220 e liga. Se funcionar, é 220. Se funcionar meia boca, é porque era para colocar no 110. Mas na dúvida, ó, cuidado, não faz teste não, que você vai acabar queimando. Beleza? Chame o especialista. Não tente fazer isso em casa. Um beijo.